Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre identificação. Hoje nós teremos a nossa última aula e nós vamos falar sobre liberando a capacidade de Deus dentro de nós. Durante essas 11 aulas que nós já tivemos, nós aprendemos várias coisas. Aprendemos sobre a lei da identificação, crucificado com Cristo, ele foi feito pecado, ele foi feito doente, nós morremos com ele, nós fomos sepultados com ele, vivificados com ele, ele foi feito justo, ele venceu Satanás, ressuscitados com ele e o alto sacerdote. Se você ainda não assistiu todas essas aulas, eu te convido a pegar os vídeos anteriores e assisti-las, porque serão enriquecedoras para que nós possamos entender todo esse contexto. E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre liberando a capacidade de Deus dentro de nós. Nós aprendemos na primeira aula que a identificação é tomar o caráter de, considerarmos algo, tratar como igual, pensar, agir, falar e sentir como aquele com quem se identifica. A Bíblia nos ensina que Jesus se identificou conosco. Ele identificou uma necessidade nossa de estarmos perdidos, de estarmos mortos, se identificou conosco, ele se fez pecado para que hoje nós pudéssemos viver a vida dele. E nós aprendemos durante essas aulas como aconteceu essa identificação. Mas do que adianta o Senhor se identificar conosco, ter feito todas essas coisas, se nós não correspondermos a essa identificação? E eu procurei os significados de algumas palavras que nós vamos tratar hoje. E os dois significados que eu gostaria de começar falando com você é liberar. Liberar significa pôr em liberdade, suprimir qualquer limitação. E capacidade eu achei muito interessante porque fala sobre duas vertentes. Capacidade é o potencial para conter, acomodar ou guardar algo. E a segunda vertente é o poder de produção, de execução e rendimento máximo. Se a gente for pensar nessa identificação, nós aprendemos durante essas 11 aulas o que Jesus fez, o que ele fez para que nós tivéssemos uma vida abundante. E eu tenho certeza que quando você ouviu essas aulas, você se identificou com aquilo que o Senhor fez, você compreendeu aquilo que o Senhor fez, aprendeu todas as coisas, entendeu que hoje você é santo, hoje você é justo, hoje por conta do Senhor você tem saúde, você pode andar em paz, você pode andar em alegria, que você foi morto com Ele, ou seja, os seus pecados foram perdoados, mas ao mesmo tempo você foi ressuscitado com Ele e hoje nós estamos à destra de Deus. E ok, que maravilha, isso é tão glorioso saber que nós temos alguém a quem nos identificar, o nosso irmão mais velho, Jesus, que está conosco à destra de Deus, intercedendo por nós. Só que se a gente for pensar nessa palavra capacidade, nós quando ouvimos essas aulas, nós entendemos. Nós tivemos o potencial de conter, nós tivemos o potencial de acomodar essas informações e guardá-las. Mas se nós ficarmos só nessas informações, se nós ficarmos só nesse conhecimento adquirido, nessa capacidade de conter, de guardar e de reter, não vai ser completo. Porque para a gente liberar a capacidade de Deus dentro da nossa vida, nós precisamos trabalhar com a capacidade nessas duas vertentes que eu disse. A primeira é o potencial para conter, potencial para acomodar, o potencial para guardar. Ou seja, eu recebi uma informação, eu recebi uma revelação e guardei dentro do meu coração. Isso eu permiti que entrasse dentro do meu coração, permiti meditar naquilo, permitir entender, permitir investir tempo dos meus pensamentos para raciocinar naquilo que eu estava ouvindo, naquilo que eu estava adquirindo e ok. Mas o que acontece se a gente só faz isso? O nosso potencial, a nossa capacidade não vai ser liberada, porque não adianta eu adquirir conhecimento, não adianta eu apenas estudar se eu não fizer algo com aquilo que eu aprendi, seja em qualquer área da nossa vida. Se eu vou para uma faculdade para trabalhar, vamos falar aqui, eu quero ser um dentista. Se eu vou na faculdade, fico todos os anos estudando na faculdade, adquirindo conhecimento, adquirindo informação, ouvindo os professores e não fizer nada com isso,
Isso não vai me fazer um dentista, isso vai me fazer um estudioso da parte odontológica. O que vai me tornar um dentista na faculdade seria eu praticar aquilo que eu aprendi. Então, né, na faculdade a pessoa vai passar por um estágio, vai começar a trabalhar com isso, vai começar a pôr em prática aquelas coisas que aprenderam na teoria. Depois disso ele vai ser experimentado e então vai poder colocar lá uma plaquinha de dentista, de odonto, ou seja lá qual for a profissão que a pessoa escolheu, quem estudou. E a nossa vida com Deus é da mesma forma. A gente consegue perceber que muitos cristãos hoje vivem uma vida limitada porque só estão trabalhando uma parte dessa capacidade, só estão trabalhando a parte de ter o potencial de adquirir. Então, muitas vezes nós vemos homens e mulheres de Deus tementes ao Senhor que estão dentro da igreja, que estão lá sempre servindo, obedientes, tementes ao Senhor, cumprem todas as coisas, são diligentes, mas a gente percebe que às vezes não avança. O que é isso? É a falta de capacidade? Será que Deus não nos deu total capacidade para realizar isso? Não, não é. É simplesmente falta uma parte da vertente da capacidade. Porque nós adquirimos conhecimento, nós recebemos a palavra, nós entendemos que aquilo que nós ouvimos é correto. Mas se a gente não fizer algo com isso, nós vamos permanecer limitados naquilo que nós apenas ouvimos. A segunda vertente da capacidade é o poder de produção, o poder de execução e rendimento máximo. Quando a gente pensa nisso e a gente pensa nessas duas vertentes, eu falo, uau! Então, como é que eu libero essa capacidade? Se eu tenho potencial para conter, se eu tenho potencial para acomodar, eu tenho potencial para guardar, eu preciso entender que eu também tenho potencial para executar, eu tenho poder de produção, eu tenho poder de execução e eu tenho rendimento máximo. Quando eu consigo entender que essa capacidade não é apenas uma parte, que não é apenas o ato de adquirir conhecimento, as coisas começam a mudar dentro da minha cabeça. Por quê? Porque se eu recebo algo e eu consigo produzir naquilo que eu recebi, isso vai trazer para mim benefícios, isso trará para mim resultados imediatos, resultados a médio prazo e resultados a curto prazo, dependendo daquilo que eu estou produzindo. Se nós formos pensar numa indústria, a indústria pode ter a matéria-prima, a indústria pode ter o seu espaço, a indústria pode ter maquinário, mas se não houver uma equipe de produção, não adianta ter matéria-prima, não adianta ter espaço, não adianta ter maquinário, ela não vai produzir nada. Porque ela tem a capacidade de conter, ela tem a capacidade de ter um armazém, ela tem a capacidade de ter máquinas, ela tem a capacidade até mesmo de ter funcionários. Mas se esses funcionários não colocarem em prática aquilo que precisa ser feito para que essas coisas funcionem, não haverá produção, não haverá benefícios. Você pensa, se uma empresa com matéria-prima, com um armazém, com o maquinário, com os funcionários, decidir não fazer nada, então ela está lá no espaço e não vai fazer nada. O que vai acontecer com isso? Simplesmente ela não vai gerar lucros, ela vai ter despesas. Por quê? Porque material-primo parado, dependendo do material-primo, você vai ter que jogar fora a matéria-prima. O espaço, normalmente, ou ele é comprado ou ele é alugado. Requer um custo. O maquinário, ele também precisa ser cuidado, ele precisa trabalhar, dependendo da máquina, não pode ficar parado, precisa de uma manutenção. E o funcionário é a mesma coisa, o funcionário parado é um funcionário que não produz e ele vai dar ônus para a empresa e se a empresa não jamais pagaria um funcionário para ficar parado. Senão você consegue perceber que em tudo que nós pensamos na nossa vida gira em torno de liberar a nossa capacidade, seja ela naturalmente falando ou seja ela espiritualmente falando. Quando nós estamos falando do reino espiritual, funciona exatamente igual. Nós precisamos entender que nós recebemos a palavra, que nós recebemos a identificação com o Senhor, que nós recebemos todas as coisas que foram adquiridas pelo Senhor, mas nós precisamos produzir naquilo que nós recebemos. E isso é liberar a capacidade de Deus dentro de nós. Muitas vezes a gente acha que o suficiente é ir na igreja, o suficiente é ler a palavra, é meditar na palavra e ok, todas as coisas vão acontecer. Não, não vão acontecer. As coisas vão acontecer quando nós
agimos em cima disso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova e a convicção das coisas que não se veem. Ok, nós sabemos disso, mas a fé requer uma ação. A ação é nós nos movermos naquilo que nós cremos. Se eu creio que Jesus se identificou comigo, se eu creio que todas os benefícios da cruz estão ao meu favor, não tem razão para a gente ficar parado, não tem razão para a gente ficar inerte, não há razão para nos sentirmos com complexo de inferioridade, não há razão para sentirmos que não somos capazes de fazer. A capacidade vem do alto. Porque se o Senhor levou sobre si todas as dores, se o Senhor levou sobre si todo o pecado e se identificou conosco e somos a imagem e semelhança dele, se nós formos analisar a vida de Jesus, Jesus trabalhou no seu potencial máximo. A segunda vertente de capacidade fala sobre rendimento máximo. Se nós formos pensar na vida de Jesus, quando ele esteve aqui, a Bíblia fala que na adolescência ele já estava com os estudiosos nas sinagogas, ele também trabalhava com seu pai, ele era obediente à sua mãe, ele sempre estava fazendo alguma coisa. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, sabia qual o propósito dele e sabia por que ele estava lá. Só que também entendia que existia um processo para isso. Existia uma linha para se traçar para que ele cumprisse aquilo para que ele foi chamado. E da mesma forma nós somos chamados pelo Senhor, nós temos um propósito específico, cada um tem um propósito específico, cada um foi chamado para algo e nós precisamos entender que é um processo, mas nesse processo nós precisamos trabalhar com o nosso potencial máximo, nós precisamos trabalhar com o nosso rendimento máximo. Mas você pode perguntar para mim, Sabrina, então, o que acontece com a gente? O que tem acontecido conosco que nós não estamos trabalhando nesse potencial máximo, que nós não estamos conseguindo liberar essa capacidade de Deus dentro de nós? O que acontece é que o sistema do mundo tem tentado sufocar aquilo que o Senhor tem feito conosco. Hoje nós temos a internet e a comunicação muito rápida, a tecnologia cada dia mais avançando, as informações chegam muito rápido para nós, você abre um celular, um smartphone, você conversa com o mundo inteiro, você acessa todo mundo, as pessoas nas redes sociais compartilham todas as coisas e a gente se pega se comparando com essas pessoas e falando, eu jamais vou conseguir fazer isso, jamais eu vou conseguir realizar o que essa pessoa tá fazendo, jamais eu vou ter o que essa pessoa tem, jamais eu terei a empresa que essa pessoa tem. Isso é um erro, porque nós não nascemos para nos comparar ou nos igualar ao potencial, ao chamado do outro. Nós somos únicos, nós somos filhos, nós temos um propósito específico, nós somos chamados com um propósito que foi feito só para nós. O que o Senhor me chamou para fazer é diferente do que o Senhor chamou você para fazer. O que acontece é que o diabo sabe dessa potência que é Jesus, sabe de tudo que ele fez e sabe que é da vontade do Senhor que nós sejamos uma família com muitos filhos parecidos com ele. Ele vai tentar abafar e falar, olha, você não tem toda essa capacidade não, tá bom desse jeito que você tá vivendo, tá bom você viver essa vida aí, tá tudo ok, sua vida tá bem, você tem o que comer, você tem um carro, você tem uma casa, seus filhos estão aí, tá suficiente. E não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que vivamos a capacidade máxima. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tivéssemos vida em abundância. Quando eu penso em abundância, eu não penso em mediocridade, eu não penso numa vida estável, sem altos. Pelo contrário, eu penso numa vida de avanço, eu penso numa vida de expansão, eu penso numa vida de aumento, porque se você for analisar a vida de Jesus, Jesus viveu uma vida de aumento e ele fez com que as pessoas que caminhavam com ele, os discípulos, vivessem essa vida de aumento. Você observa a vida dos discípulos e fala, uau, um pescador tornou-se pescador de homens, e você
caminha pela Bíblia e vê a história de Pedro, quem ele era e quem ele se tornou, porque simplesmente ele aceitou o sacrifício de Jesus, aceitou a sua identificação, se identificou com ele e decidiu colocar o seu poder em produção, decidiu executar, decidiu dar o seu rendimento máximo, porque ele ouviu, ele caminhou com o mestre, ele acomodou as informações, ele guardou as informações. A Bíblia diz naquela passagem que ele nega Jesus, que as pessoas falam assim, você é como eles, porque você fala como eles. Então, você fala como ele, então significa que ele já se identificava com Jesus. É claro, a Bíblia diz que ele falhou, que ele negou Jesus, mas ele se arrependeu. E ele se arrependeu entendendo que tinha capacidade de fazer as coisas acontecerem. Não ficou preso no passado, não ficou preso naquilo que ele tinha feito de errado. Pelo contrário, o mestre me perdoou, então eu vou executar a minha capacidade máxima. Se você for analisar, e se a gente se colocasse talvez no lugar de Pedro, talvez nós estaríamos assim, mas eu neguei Jesus, eu não sou digna, eu não sou capaz, eu acho que eu não posso pregar para uma pessoa, eu acho que eu não posso conquistar as coisas. Não foi isso que ele fez. Ele disse, ok, eu me identifiquei com Cristo, ok, ele me perdoou, ok, ele me amou, então eu vou fazer alguma coisa com aquilo que eu recebi. Isso é liberar a capacidade de Deus dentro de nós. E não somente no âmbito igreja eu estou falando que se o Senhor te chamou para ser um grande empresário, seja esse empresário. Se o Senhor te chamou para ser um excelente professor, seja um bom professor. Se o Senhor te chamou para ser uma excelente dona de casa, seja a melhor dona de casa. Se o Senhor te chamou para ser apenas uma mãe cuidando do lar, seja excelente mãe, seja excelente dona de casa, seja excelente esposa. Se o Senhor te chamou para trabalhar dentro de uma empresa, seja um excelente funcionário. Faça além do seu potencial, faça além daquilo que você acha que é o seu rendimento máximo. Exija mais de você. O Senhor nos deu essa capacidade, Ele nos identificou, Ele quis dizer que, olha, meu irmão mais novo, eu sou o seu irmão mais velho, eu estou te dizendo, eu venci o mundo, você pode vencer também, você pode realizar, eu conquistei, eu abri o caminho, eu fiz as coisas acontecerem para que você ande num caminho seguro. E ainda ele disse que enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode conhecer, mas nós conhecemos. Isso está em João 14, 16 e 17, que diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Outro texto que eu acho lindo desse capítulo também é em João 14, 26, que diz, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que vos disse. O Senhor já realizou todas as coisas e nós temos o Espírito Santo que nos ensina acerca de todas as coisas. Então, a nossa capacidade pode ser utilizada ao máximo, não pelas nossas forças, não por aquilo, pela nossa capacidade, porque a nossa capacidade humana é limitada. Nós vamos morrer, o nosso corpo envelhece, a gente cria rugas, perde cabelo, porque esse corpo é corruptível. Mas nós somos incorruptíveis no Espírito, e nós somos um Espírito. Se nós somos um Espírito e o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, nós podemos utilizar a capacidade máxima vinda do Espírito Santo. E mesmo que nós não entendamos todas as coisas naturalmente falando, mesmo que nós não saibamos todas as coisas naturalmente falando, nós temos o Espírito Santo, o poder criativo, o poder criador, o próprio Deus habitando dentro de nós, que tem a capacidade de nos ensinar acerca de todas as coisas. Muitas vezes nós ouvimos que nós precisamos investir em estudo, investir em conhecimento, e eu sou a favor disso. Eu amo estudar, eu amo investir
meu tempo em conhecer coisas novas, em fazer cursos, porque isso é de mim. Só que eu entendo também que existem muitas vezes que eu tenho que falar assim, ok, eu já estudei, ok, eu já entendi isso, mas Deus, aqui travou, não tô conseguindo ir mais. E você consegue perceber que a sua capacidade máxima já chegou. Você fala, não consigo mais ir daqui agora. E é neste momento que nós precisamos entender que existe o Espírito Santo de Deus disposto, disponível para nos ensinar acerca de todas as coisas. É nesse momento onde nós levantamos nossas mãos, é neste momento onde nós reservamos nosso tempo com o Senhor e falamos, Pai, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que eu sou com o Senhor e o Senhor é um comigo. Espírito Santo, eu estou limitado aqui, mas em você eu não tenho limitação. Em você eu não preciso ficar preso. Em você, Senhor, eu não preciso caminhar na mesmice. Me ensina, Senhor, como fazer isso. Me ensina, Pai, como fazer aquilo. Deus, meu desejo é ter uma estratégia para realizar X coisa. Espírito Santo, me dê essa estratégia. Espírito Santo, me ensine como fazer. Espírito Santo, me ensine onde fazer. Espírito Santo, me ensine o tempo de fazer. Nós conseguimos liberar a nossa capacidade, a capacidade de Deus dentro de nós quando o reconhecemos. Quando o reconhecemos como Deus da nossa vida, quando reconhecemos como o Senhor da nossa vida, quando reconhecemos como o dono da nossa vida. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele colocou todos os detalhes que nós temos, Ele colocou as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos. E não foi à toa, não é à toa que eu sou de um jeito e você é de outro. Ele fez isso de uma forma estratégica para que todos fossem alcançados. Você imagina que essa inteligência que você tem foi dada por Deus para que você fizesse com que outras pessoas também se identificassem com Jesus, assim como você se identificou. Eu tenho certeza que alguém um dia falou de Jesus para você e você se identificou com isso. Ou teve uma experiência sozinho, não sei. Mas existiu essa identificação. E Deus quer que a gente libere a nossa capacidade, não apenas para nós, mas para que nós alcancemos os outros. Não significa que eu vou precisar ser um pastor para alcançar alguém. Eu vou precisar trabalhar dentro de uma igreja para alcançar alguém. Eu vou precisar ser um apóstolo para alcançar alguém. Não, nós somos filhos e os filhos têm a capacidade de alcançar alguém através da identificação do Pai, a identificação do Filho chamado Jesus. Então, quando nós liberamos a nossa capacidade, quando nós liberamos o nosso máximo, não tem como as pessoas não olharem para nós e falarem o que tem diferente em você. Por que você chega? Por que onde você chega as coisas prosperam? Por que onde você chega as coisas se tornam leves? Por que onde você chega a paz? Por que onde você chega a alegria? E nós vamos poder dizer, eu me identifiquei com Jesus. E Ele me ensinou a liberar a capacidade máxima que está dentro de mim. O mundo precisa disso. O mundo, hoje você percebe que aparentemente todos são muito mais capazes por conta da tecnologia. Você percebe um avanço de influências, pessoas que antes não eram influências para outras, do nada surgindo como influenciadoras. Do nada surgindo como bons empresários, do nada surgindo como milionários. De onde surge isso? Com certeza, se você for analisar, são pessoas que estão seguindo princípios. E o crescimento vem também com princípios. Os princípios bíblicos estão aqui para quem quiser aprender, só que há uma diferença. Essas pessoas podem até seguir alguns princípios, mas se elas não tiverem uma vida com Deus, se não tiverem uma vida entregue ao Senhor, se não nascerem de novo, elas continuam limitadas. E a gente acha às vezes que essas pessoas são ilimitadas e não são. Ilimitados são aqueles que têm Jesus como seu Salvador. Ilimitados são aqueles que têm o Espírito recriado. Ilimitados são aqueles que têm o próprio Espírito Santo habitando dentro deles. E hoje nós estamos nos achando limitados
Porque estamos olhando um mundo que mostra ser ilimitado, sendo que é uma mentira. Porque o que aparece hoje para a gente analisar nem sempre é 100% verdade. Pode ser sim que uma pessoa seja bem-sucedida, tenha um bom negócio e tudo mais. Mas o nosso primeiro ministério é conosco mesmo. A nossa primeira riqueza é a nossa casa, a nossa primeira riqueza é o nosso coração. Se o nosso coração for mau, todas as coisas serão más. Mas se o nosso coração for bom, se nós temos o Senhor dentro do nosso coração, nós podemos ter uma família excelente, nós podemos ter uma vida excelente, nós podemos ter um trabalho excelente, nós podemos viver de uma forma excelente. É a plenitude, é estarmos completos, é vivermos a identificação de Jesus e liberar a nossa capacidade em Deus de uma forma completa. Não apenas numa área, não apenas em um ponto da nossa vida, mas nele todo. Então, para a gente entender isso, nós precisamos entender que a palavra é a verdade, que a palavra continua funcionando, que a palavra na nossa boca, no nosso coração faz as coisas acontecerem, e quando nós pegamos isso e agimos, realizamos essas coisas, nós evoluímos, nós crescemos, nós avançamos e nós liberamos o nosso máximo. E para finalizar, eu queria dizer a você que nós não vamos liberar o nosso máximo, o nosso potencial máximo, a nossa capacidade máxima para nós mesmos. Nós liberamos para que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas entendam essa identificação, elas agarrem isso, recebam isso, aprendam disso, mas entrem na segunda vertente da capacidade, que é executar, que é produzir, que é ir ao máximo e assim fazermos discípulos. Nós fomos chamados para a reconciliação. Não adianta nós vivermos uma vida sem falta de nada se nós não cumprirmos o nosso propósito, que é fazer discípulos como Jesus. Eu convido a você a raciocinar sobre isso, a pensar sobre isso e a entender que nós somos capazes de realizar qualquer coisa no Senhor pela força dele, pelo poder do Espírito Santo e pela ousadia que ele já depositou no nosso coração. Amém? Para finalizar, eu queria recomendar 2 livros para vocês que eu gosto muito, eu acho que tem a ver com esse tema sobre liberar nossa capacidade, que é Seguindo o Plano de Deus para as Nossas Vidas, do Kenneth Hagin, e Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, que é do Tony Cook. Esse livro você vai ver no último capítulo que fala sobre o 14º homem, que fala sobre um time de futebol americano e tudo o que acontece quando nós entendemos a nossa capacidade de influenciar. Então, eu te convido a estudar mais sobre isso, a meditar sobre isso e acreditar que em Deus nós somos ilimitados e nós vamos todos os dias liberar a capacidade de Deus dentro de nós, amém? Seja muito abençoado, eu amo vocês e até breve. Tchau, tchau!